Então, como ele falou, meu nome é Wellington, sou conhecido como alguns apelidos, aí, W. Silva, Boina, Fizzy, Tom, pode escolher qualquer um, esses daí eu sou bem treinado, eu atendo bem, tá? Algumas funções que eu tenho na vida, né, principalmente ser pai, sou técnico em telecom formado, trabalhei bastante com VoIP já, programador de código, sysadmin, programador de infraestrutura, sysadmin de código, faço até esse trocadilho, porque todo mundo vai ser dev daqui para frente. É difícil ter um cara que vai trabalhar com infraestrutura hoje, geralmente esses caras estão dentro dos data centers, mesmo quando você tem uma cloud privada, você vai estar trabalhando geralmente numa ferramenta tipo OpenStack da vida, que você faz toda a mágica que uma Amazon, uma Google Cloud, uma Azure vai fazer da vida. Dou cursos de Docker e Kubernetes, sou Community Leader, Docker Community Leader lá em São Paulo, eu ajudo a comunidade de São Paulo com meetups. Sou escritor, escrevi o livro Aprendendo Docker, publicado pela Novatech, estou devendo a segunda edição, que está quase acabando a primeira tiragem. E sou Docker Certified Associate. Essa é uma das coisas que eu tenho feito. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um básico de Docker, uma introdução de Docker. Vou até perguntar aqui, quem nunca ouviu falar de Docker? Levanta a mão, por favor. Legal, então a ideia é fazer trazer todo mundo para a mesma página, entender o que é essa ferramenta, e depois a gente vai passar um pouquinho para a parte de orquestração, parte de colocar isso em prod, tá bom? E se tudo der certo, demos. Tá, o que é esse Docker? Alguém aqui tem filho? Já tem filho aí? Então, quando eu falo para essa pequena o que é Docker, ela associa isso. Se bem que hoje ela já está entendendo melhor, eu levei ela para DockerCon ano passado. E esse aí é o tal do peixe papai. Ela fala que é o peixe papai. O que é Docker, a ferramenta Docker? Eu cheguei nessa frase, ferramenta para virtualização de sistema, no nível de sistema operacional. Quem que falou isso? Fui eu mesmo. Eu estava no meetup em São Paulo e o pessoal que estava fazendo o hosting falou, cara, eu preciso escrever para as informações aqui internas, eu preciso que você me defina numa frase o que é Docker. É lógico que eu fiquei pensando, falei um monte de coisa, o que fazia, o que não fazia, mas eu não consegui sintetizar numa frase. E aí aquilo ficou me batendo, fui na documentação, vi da parte da VM, enfim, vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas eu cheguei nessa frase aí que resume bem o que é a tal da ferramenta Docker, não só Docker, mas todos os tipos de container. Tá? Para entender como que funciona isso, vamos falar um pouquinho dos principais tipos de virtualização. Tá? Existe o Full Virtualization, que você pega a sua ISO bonitinha, lá, seu CD do Ubuntu, roda dentro do seu Windows e tudo funciona dentro do Ubuntu, magicamente. Esse é o Full Virtualization. Você está usando todos os recursos do hardware dentro da máquina virtual. Tem a Partial Virtualization. Um exemplo clássico aqui é o VirtualBox. Quem já usou ou já ouviu falar do VirtualBox? Legal. Quando você usa o VirtualBox, você instala lá seu Ubuntu, aí o CD não funciona, o pendrive não lê, não faz redimensionamento de tela, nem tudo funciona. Essa é a Partial Virtualization. E aí, o VirtualBox também é um exemplo da Paravirtualization. O que é a Paravirtualization? Você muda o seu guest, o seu sistema guest, para ele funcionar melhor no host. Então, você vai lá, instala aquele VirtualBox Guest Additions. Aí ele vai fazer umas modificações, você consegue copiar e colar, fazer resize de janela, montar pendrive e por aí vai. E tem o tal do S-Level Virtualization, que é onde roda o tal do Docker e todos os sistemas de containers que existem hoje. Qual que é a característica do S-Level Virtualization? Ele faz o compartilhamento dos recursos do hardware. Então, ele não é uma máquina virtual, ele é um ambiente virtual, chama de Virtual Environment. E outra característica, você não consegue rodar sistemas operacionais diferentes. Você consegue rodar containers Linux em máquinas Linux, containers Windows em máquinas Windows, Jails você só vai conseguir rodar no BSD. Por quê? Porque ele usa os recursos do sistema operacional, tá? Do kernel da máquina. Como que foi a evolução da história desses caras? Então, lá no começo, não sei se dá para ele, está um pouco pequeno, lá em 82, o registro de fazer essas virtualizações no nível de ambiente foi o chroot, lá no BSD. Isso foi evoluindo, um monte de implementação, e em 2005, o kernel do Linux deu suporte a cnames, cgroups e namespaces, e em 2008 foi lançado o LXC, que é o Linux Containers, que você conseguia isolar processos. Eu vou explicar melhor como que é essa mágica.
E em 2013, demorou todo esse tempo até lançar o Docker. O Docker foi feito em 2013, e nessa mesma época, com as características que o Docker usou para fazer a implementação de containers, saiu uma borrada de ferramentas na mesma linha. Então tem o Rocket, o Garden, o Cloud Foundry, depois em 2015 saiu o Containerd e por aí vai. Foi tudo nessa época de 2013 para cá, tá? Então, se você gravar qualquer coisa dessa palestra, grava que Docker, containers, não são máquinas virtuais, tá? São, no máximo, ambientes virtuais. Não é nem lightweight VM, como algumas pessoas até falam, mas é um ambiente virtual, não é máquina virtual, tá? Como que a gente vai fazer para entender isso? Então, a gente tem um servidor aqui do lado esquerdo e um do lado direito. Aí eu instalo meu sistema operacional nesse cara. Vamos supor lá que é um Ubuntu Server. E aí, na máquina virtual, para rodar máquinas virtuais, eu preciso de um hypervisor, que seria, por acaso, um VirtualBox, um Zen Server, um VMware, enfim, por aí vai, VMware Fusion. E do lado de containers, você tem que ter uma engine de containers, um cara que vai orquestrar os seus processos. No nosso caso aqui, eu vou demonstrar o Docker. Aí na stack de VM, você tem lá, você pode colocar dentro desse hypervisor várias máquinas virtuais. Então você tem o guest instalado lá, você tem um outro sistema operacional instalado, que não necessariamente também precisa ser o Ubuntu Server, pode ser um Windows Server. Você vai instalar as bibliotecas, os binários, tudo o que precisa para a sua aplicação rodar, e lá em cima a sua aplicação vai rodar no alto da stack. Ah, que legal, porque eu consigo criar mais máquinas virtuais nessa mesma máquina. E aí o processo é igual, tá? E aí no Container Engine, como que funciona? Ah, ele vai utilizar o kernel do sistema operacional, então não precisa instalar um outro sistema operacional lá dentro. Ele só precisa das bibliotecas e os binários instalados na imagem e o processo em si que vai rodar a nossa aplicação. Ou, até melhor, se o nosso processo for autocontido, for um binário só, a gente só roda a aplicação direta. A gente nem tem dependência de aplicativos, de binários e bibliotecas, tá? Então se preparem que no futuro vocês vão ver stacks doidas desse tipo de container rodando direto em máquina física ou em cima de máquina virtual, container dentro de container e por aí vai, tá? Como que funciona? Como que é a mágica desse cara, pelo menos no Linux, tá? Porque no Windows tem muita coisa que é proprietária. Então é a junção de 4 coisinhas. Processos, aqueles processos que rodam na máquina. Quem aqui já usou Linux? Processo quando você dá aquele PS bonito. Então, aqueles são os processos. Quando você PS, ele lista os processos que estão rodando na máquina. Processos, kernel namespaces, uma tecnologia do kernel do Linux, que saiu em 2005, cgroups e rootfs. O que são esses processos? É aquele cara que a gente dá o Q-9 quando ele está travado lá e fica travando a nossa máquina. Características desse cara. Ele tem um ID, todo o processo tem um ID atribuído. Ele pode ser listado tanto dentro de um container quanto fora do container. A diferença que a gente vai ver quando fizer a demo é que dentro do container ele tem um PID que é 1, porque ele é o primeiro processo daquele novo namespace, e fora ele tem o PID alto, mas é o mesmo processo que está rodando, só está em tabelas diferentes. Kernel namespaces é tudo aquilo que esse processo vai conseguir ver. Então, ele pode ver tabela de comunicação entre processos, ele pode ver uma tabela de processos rodando, ele pode ver configurações de rede, ele pode ver o Unix Time Sharing, que é basicamente o hostname da máquina, enfim. Usuários e grupos e pontos de montagem, pendrives, discos e por aí vai. Todos esses caras eles são isolados para o processo. Então, o processo acha que está isolado, está sozinho numa máquina, mas, na verdade, ele está reusando do host. cgroups é tudo que esse processo pode usar, coisas físicas. Então, ele pode usar CPU, memória, I/O disco, interface de rede, pendrives, por exemplo, etc. E rootfs é onde esse processo vai rodar, onde ele vai ser encapsulado. Basicamente, o file system do Linux é definido como uma arquitetura de diretórios. Então, você tem o barra, e dentro do barra tem um monte de árvores com um monte de subdiretórios. Então, o rootfs, basicamente, você pode encarar que é o barra do diretório do Linux. Então, você vai ter um barra separado para cada processo. Ele é montado em cima do sistema operacional do host, tá? Então, resumindo, processo é o que roda a aplicação, cgroups e namespace é como nós vamos rodar essa aplicação, e rootfs é onde esse processo vai rodar, tá? Então, entrando no Docker, como que é o fluxo de trabalho quando a gente começa a trabalhar com Docker? Quem aqui já rodou alguma coisa de Docker? Levanta a mão, por favor. Legal. Quem aqui já está rodando Docker em produção?
Legal, está aumentando. Então, basicamente, você vai ter um Docker instalado numa máquina, pode ser na sua máquina de dev, por exemplo, e aí você vai rodar um comando, docker run redis, esse comando vai ser enviado lá para o daemon, onde está o servidor, uma API, onde está rodando o Docker. Esse cara vai ver que não existe essa imagem do redis na máquina, vai lá no Docker Hub, se conecta, baixa essa imagem para dentro da onde está o servidor, e aí ele cria o container. E aí você tem o container rodando, docker run. Esse que é o comando. Quais os tipos de containers que a gente pode ter? Tem containers Linux, que são a grande maioria deles, que o Docker dá suporte, e os containers Windows. Nos containers Linux, como que vai funcionar esse processo? A minha máquina é um OS X, então o sistema operacional é um OS X, então eu tenho o meu Docker Client lá em cima, dentro da caixinha, que é o meu CLI, onde é o comando que eu vou digitar. Esse cara, ele bate na API do Docker, do servidor onde está rodando o Docker, e como a minha máquina física é um OS X, eu preciso de uma VM rodando Linux para que isso consiga funcionar. Então, quando você tem instalado o Docker lá no Mac, tem uma VMzinha escondida lá rodando Linux, que é onde os processos vão rodar. No Windows vai ser a mesma coisa, para rodar containers Linux eu preciso de uma VM rodando Linux, e no Linux ele é tudo local, então você só chama um processo e ele está rodando tudo dentro da sua máquina. E se eu for rodar containers Windows? Aí inverte para o Windows. Dentro do Windows fica tudo local. Para rodar no Mac ou para rodar no Linux, eu preciso de uma VM rodando Windows lá para mandar os comandos no Docker que está rodando dentro desse Windows, tá? A gente vai mostrar isso daí agora, tá? Então, voltar aqui. Então, beleza, eu vou criar um... Quem aqui coda em PHP ou já viu PHP alguma vez na vida? Então, isso aqui está fácil. Eu estou só criando uma função dentro de um arquivo que vai me cuspir todas as informações de PHP que tem dentro do servidor. Criei o arquivinho. Eu vou rodar um container aqui, que eu estou falando para ele publicar na porta 80, então ele vai fazer o attach da minha porta 80, eu consigo visualizar essa aplicação. Vou montar a pasta onde eu estou, o PWD que vocês estão vendo aqui, para dentro da pasta /app. Vou rodar uma imagem de PHP 7 e vamos ver o que está acontecendo. Faltou o Docker está rodando. Beleza, ele vai carregar aqui. Enquanto isso, deixa eu copiar outro comando. Carregando, 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 carregando. Tá quase. Eu não sou bom de piada, tá, galera? Então, esperar um pouquinho. Legal. Se eu vier aqui, consigo listar. Comando Docker para você errar, sempre sai alguma coisa engraçada no typo. Então eu tenho o container rodando aqui bonitinho. Cara, vocês são demais. Aqui vai no esquema Silvio Santos, mas vai sair, galera. Os caras são anjos. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou rodando um outro container. Aqui eu estou rodando o segundo container e aqui eu estou falando para ele usar a imagem do PHP 5.6. Então eu vou rodar, eu já rodei esse cara também. Eu vou abrir no browser aqui. Caiu do outro lado, deixa eu puxar aqui para vocês verem. Então na porta 80 eu tenho esse carinha rodando na versão 7.3 e... Tantas emoções. Desculpa, galera, não resisti. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho dois containers rodando o mesmo código-fonte. Então eu tenho aqui o PHP rodando na versão 7.3 e aqui o PHP rodando na versão 5.6. Eles estão apontando para o mesmo arquivo, mas imagina que você tem sua aplicação inteira rodando aqui. Você consegue testar, por exemplo, migração de versões sem precisar deployar servidor, jogar coisa lá para dentro, instalar dependência e se matar com esse monte de coisa. E lembra que eu tinha falado que o Docker ele trabalha com um API. Então, quando eu mando um comando... Quando eu rodo esse Docker PS, ele chama o comando dentro da API do Docker e vê o que o API retorna para a gente o que está acontecendo. Então, se é uma API, eu vou baixar uma imagem do Alpine aqui. Se é uma API, eu consigo, teoricamente, mandar comandos em cima direto da API. Eu não preciso ter esse Docker instalado no CLI. Está baixando a imagem. Na verdade, acho que eu já tinha ela baixada. O que eu vou fazer?
Eu vou rodar um comando curl, eu estou falando para ele, em vez de bater numa página HTTP, eu vou usar um Unix socket, então ele vai bater no arquivo de socket. Estou mandando o header de application JSON, está aqui bonitinho. E eu estou mandando um payload que bate quando você bater, manda essa imagem Alpine, command vai ser ping wall.com.br, e é um post dentro do v1.40/containers/create. Na hora que eu rodo esse cara, ele vai criar um container mesmo, ele vai criar só o container, na verdade. Eu vou copiar só os primeiros dígitos aqui, para conseguir saber qual que é o ID do container que ele criou. Então, começa aqui, /start. Na hora que eu faço aqui isso, eu estou dando um start, um run naquele container que eu já criei. Então, se eu der um docker ps aqui, o meu Alpine está rodando bonitinho. Então, eu consigo fazer aquela brincadeira de chamada API sem precisar ter o Docker instalado. Tá? E se é se esse cara é uma chamada de API, então, teoricamente, eu consigo fazer brincadeiras entre VMs diferentes. Esse cara, esse Docker Machine, ele trabalha com várias VMs que eu posso criar e rodar em paralelo. E eu tenho... ela está fechada aqui, então... para não tomar muito tempo, eu não vou subir. Eu ia subir uma VM rodando Windows, mas vai demorar um pouquinho, então eu ia rodar um PowerShell aqui, mostrar para vocês. Quem quiser, eu vou estar aqui o dia inteiro, cola do meu lado, chama, mostra aí como é que você roda container Windows dentro do Mac. Mostro com o maior prazer, tá? Então, eu tinha falado também... Estou parecendo o Faustão, cara, me enrolando nas próprias colas. Legal, eu tenho um container que chama Alpine, ele está rodando esse wall.com.br. Se eu fizer isso aqui, eu vou atachar um processo nesse cara. O processo que eu quero, nesse cara não, nesse cara aqui. O que eu estou fazendo? Estou atachando um processo chamado watch e ele vai ficar fazendo um PS ao X de 2 em 2 segundos dentro desse container. E ele vai me trazer a lista de processos que estão rodando nesse cara. Então eu vou dividir a tela aqui. Acho que dá para enxergar agora, né? Eu vou conectar nessa máquina virtual que está rodando aqui o Docker. E legal, eu consigo ver esse ping rodando dentro da máquina host. E olha que diferença, o PID aqui e o PID aqui. São PIDs diferentes. Então, o que vocês acham que vai acontecer se eu fizer isso? Vou matar o container que está rodando. E aí lá em cima, invariavelmente, ele me libera o terminal, porque o container não está mais rodando. Tá? E tem um monte de outras coisas que dá para fazer, mas bora seguir aqui. Então, todo mundo já está manjando de containers, de Docker. Cadê? Como é que a gente faz para jogar isso em produção? Como é que funciona isso em produção? Imagina que você tem vários servidores. E aí, como que você vai gerenciar o ciclo de vida desses containers? O que vai acontecer se os containers morrerem? Como que inicia os containers? Como que eu faço um deploy, um redeploy, atualização de aplicação, rollback, release antigo? Como é que eu faço todas essas brincadeiras? Como que eu vou escalar isso daí? De repente eu estou com o site do Criciúma Dev, Conf, e hoje está todo mundo acessando para ver a grade de palestra, eu preciso de mais máquina lá para poder servir, ou estou entrando numa Black Friday, no e-commerce, como é que eu vou? Eu vou rodar em todas as máquinas um monte de Docker Run lá para poder escalar o serviço? Como que eu recrio os containers que porventura morrem? Eles são processos, eles são voláteis, então é normal processos morrerem. Como que eu atualizo o sistema sem deixar a aplicação fora do ar? Onde que eu vou colocar meus containers? Eu tenho que conectar nas máquinas para poder colocar meus containers? E os containers que precisam comunicar com outros containers? Uma aplicação, por exemplo, que consome uma API. Como que eles vão se comunicar entre si? Como que eu gerencio informação sensível? Token, senha, chave, enfim. A resposta para todos esses caras é a orquestração. E aí, se você for lá no Google, eu não fui no Google, fui no Oxford, e digital orchestration, ele vai trazer um monte de definição. A segunda definição que tem lá desculpa o inglês aí, tá, galera? The planning or coordination of elements of a situation to produce a desired effect, especially surreptitiously. Tradução livre, é o planejamento ou coordenação de elementos
ou de uma situação para produzir um efeito desejado, especialmente evitando chamar a atenção. Não tem uma tradução direta para surreptitiously. Aí eu sublinhei para ficar mais fácil da gente pegar os pontos-chave. Então, é a coordenação de elementos, produzir um efeito desejado e sem chamar a atenção, sem colocar a mão. Quais são os elementos que a gente tem? Containers, máquinas, rede, volume, logs, todos esses caras são elementos que a gente precisa levar em consideração na orquestração. Qual que é o efeito desejado? A gente quer sempre a aplicação de pé, a gente quer escalabilidade automática, para tudo ficar subindo e descendo automaticamente, ser tolerante à falha, então se tiver falhas no seu sistema, a aplicação não cai, failover, health check, tudo mais. Melhor utilização de recursos, porque numa máquina cobre muito mais containers do que VMs, então você consegue ter um parque de servidores mais eficaz, e você minimiza a intervenção manual, você não precisa ficar entrando nas máquinas para poder fazer essa orquestração. Tá? Então, alguns conceitos que a gente precisa definir. Cluster, basicamente, é um conjunto de máquinas rodando com um propósito igual, com um propósito único. Service Discover é a detecção automática de serviço, e no caso do Docker, ele também faz a resolução de nomes. A load balance é a distribuição de carga entre todas as instâncias da sua aplicação, então você tem várias cópias da sua aplicação, a distribuição da carga entre esses caras é o load balancer. High availability é a situação de deixar a sua aplicação sempre disponível, então tem alta disponibilidade. Auto-scale é elasticidade, então você aumenta a sua capacidade computacional e diminui conforme a demanda. E para esse cara eu vou demonstrar o Docker Swarm. Tá? O Docker Swarm foi uma ferramenta montada dentro da Docker, lá em dezembro de 2014, com um monte de coisa que eles lançaram em dezembro de 2014. Ele era bem beta, na época estava surgindo o Kubernetes também. Ele era bem beta, ele dependia de um service de recursos externos, por exemplo, service de discovery, banco para armazenamento de estado, eram externos, você tinha que levantar separadamente e plugar no seu Docker Swarm. E em 2012, eles incorporaram o Swarm dentro do binário do Docker, então você não precisava instalar mais nada, você não precisava configurar mais nada no servidor. Vocês vão ver como é fácil subir um cluster de Docker Swarm. E ele foi melhorando conforme as versões, e ele hoje, junto com o Kubernetes, eles detêm quase 70% do mercado de orquestração de containers. Ele é o segundo orquestrador de containers mais utilizado atualmente. Tá? Então, como que eles fizeram essa mágica? Foi com o Swarm Mode. O Swarm Mode tem 4 componentes. Os nodes, que são as máquinas, stacks, que são as pilhas de serviços que você pode colocar nessa máquina, services, cada service é responsável por uma aplicação, e task é o cara que vai fazer a meio campo com o container. Então, se você rodar um comando docker service create e falar para ele menos réplicas igual a 3, e nesse caso eu estou passando o Nginx, o que esse cara vai fazer? Ele vai criar um service, o service vai criar as tasks, e cada task vai ser responsável por ver se o container está rodando ou não. E aí, nesse caso, geralmente ele espalha em todas as máquinas, mas nesse caso, estou trazendo um exemplo que ele colocou 2 containers, 2 tasks no Node A, lá na primeira máquina, e um na primeira máquina e 2 na terceira máquina. Então, lá está rodando os Nginx, lá com 3 réplicas bonitinho. Essas máquinas, elas podem ter 2 papéis. Workers, esses caras, eles só rodam containers e reportam o estado desses containers para o cluster. E os managers, que são os caras que tomam conta do cluster, decidem onde os containers vão ser executados e mantêm o estado que foi declarado, o estado desejado. Então, se o container morrer, ele vai colocar mais. Se tiver mais containers rodando, ele vai matar para deixar no estado desejado. E ele, de fato, ele gerencia também o cluster, porque o cluster é montado de processos de containers. Tá? Então, eu tenho aqui um desenho que representa um cluster, que seria com high availability. Então, você tem aqui 3 máquinas no Raft Consensus, as 3 são managers, e tenho 5, são 5, está difícil contar aqui, 5 máquinas que têm o papel de worker. E aí vocês olham, aqui em cima, nos managers, você tem o CA Authority, que é o cara que vai fazer toda a criptografia, a gerência de criptografia entre os nós. Eu vou falar mais um pouquinho do Raft Consensus. Tá? Então, os managers eles compartilham as informações através desse Raft Consensus. Se um líder morrer, porventura, um dos outros líderes vai assumir o papel através desse algoritmo, vou mostrar como é que funciona.
Só que para isso eu tenho que ter um quórum, e quórum é baseado na maioria de votos, o algoritmo de quórum. Então é basicamente você ter metade da população mais um para que tenha quórum de votação. Enquanto você tiver quórum, você pode perder máquinas à vontade, que o seu cluster não vai morrer, e você consegue administrar seu cluster. Então, se eu tiver, por exemplo, uma máquina manager, metade de 1 é 0, mais 1 dá 1, então eu tenho que ter um quórum de 1. Se eu tenho uma máquina e o quórum é 1, eu não posso perder nenhuma. Duas máquinas. Se eu tenho duas máquinas, metade de 2, 1, mais 1 dá 2. Se eu tenho duas máquinas e eu tenho que ter duas máquinas, não posso perder nenhuma. Com 3, a coisa já fica mais legal. Tenho 3 máquinas, metade de 3, 1, mais 1, 2. Se eu tenho 3 máquinas e eu preciso ter 2 para ter quórum, então eu posso ter uma falha em uma das 3 máquinas que o meu cluster continua de pé. E aí vocês percebam que os números ímpares são os números ideais. Com 5 máquinas manager, eu posso perder 2 máquinas, que o meu cluster fica de pé. E com 7, você pode perder até 3 máquinas. O ideal é você trabalhar sempre com 3 ou 5. 7 máquinas, se você tem um cluster absurdamente gigantesco, com milhares de máquinas. Por quê? Porque, por causa do Raft Consensus, essas 3 máquinas, 5 ou 7 máquinas, elas têm que espalhar o estado do cluster para todos os outros managers o mais rápido possível para não ter inconsistência de dados. Tá? Aí nesse cara tem uma demonstração de como que funciona o algoritmo, quando um nó cai, ou quando tem colisão de 2 nós pedindo para ser líder ao mesmo tempo. Enfim, tem mais informações lá. Eu tenho uma pergunta. Se eu tenho 2 máquinas, o que é melhor para a gente fazer? Colocar as 2 como manager ou só uma delas como manager? Quem acha que eu tenho que colocar as 2 como manager, levanta a mão, por favor. Tarará, tarará. Quem acha que tem que colocar só uma como manager? Está ganhando um pouco mais, mas todo mundo acha que nada nenhum dos dois, né? A maioria. A resposta é, coloque uma como manager e a outra como worker. Por quê? Se você perder a máquina worker, o seu cluster continua de pé. Os containers que estavam na worker vão rodar na manager. E quando você botar uma outra máquina, os containers vão ser rebalanceados. Você pode rebalancear isso daí. Se você tiver 2 máquinas manager, qualquer uma das 2 que você perdeu o seu cluster, você vai ter que reconstruir o cluster. Então você pode ter um downtime aí. As aplicações continuam rodando, mas você perde a gerência do cluster. Se um container morrer, o cluster não vai subir automaticamente para você e você não consegue aumentar, escalar ou colocar mais serviços para rodar. Beleza? Então, a chance de dar merda em uma é X, a chance de dar merda em uma das 2 é muito maior. Então, aqui tem uma demonstração, depois vocês podem acessar. Quando eu rodo o comando docker service create em Nginx, eu estou batendo na API, a API vai criar esse request para o orquestrador. O orchestrator ele mantém o estado, ele cria as tasks. O allocator ele aloca o endereço de rede, vem com a máquina que está melhor disponível. Quer dizer, o orchestrator vê onde a melhor máquina está disponível, o allocator define os namespaces, coloca o endereço IP, manda para o dispatcher e o dispatcher vai colocar no nó que estiver mais tranquilo. E o dispatcher e o scheduler ficam verificando junto com o worker qual o estado desse container para manter ele sempre rodando. Tá? O Swarm Mode também tem foco em HA e ele tem conhecimento de topologia. Então, em cada máquina que você instalar o Docker, você pode colocar labels do tipo a zona onde esse cara aqui é SA IST1. E aí você fala, na hora que você criar seu serviço, que você quer fazer um placement preference com um spread. E aí você pode espalhar os containers em todos os nodes. E, inclusive, se você tiver mais de uma zona trabalhando dentro do seu cluster, ele vai tentar espalhar pelas zonas. Então, se cair um data center inteiro lá da Amazon, sua aplicação continua de pé na outra zona. O que mais? Ele tem encriptação TLS de ponta a ponta entre todas as máquinas, com rotação automática de chaves. Então, se a chave expirar, você não vai ter dor de cabeça para mudar. Todas as informações do CA estão dentro desse comando. Você consegue fazer a rotação, inclusive forçar a rotação da chave. Por padrão, ela rotaciona em 3 meses, mas você pode mudar até 1 hora. Então, você pode descer para 1 hora e não precisa ficar com dor de cabeça se alguém roubar a chave e tentar fazer acesso da sua aplicação.
Como que eu faço para criar o cluster? Cara, Docker Swarm init. Eu posso colocar essa chave de autolock para ele gerar um token que eu tenho que guardar num cofre de senha ou anotar, e aí eu consigo dar mais segurança para o meu cluster. Então, qualquer pessoa que consiga acesso na máquina, mesmo que ele tenha acesso na máquina, sem esse token ele não consegue mandar comandos administrativos para dentro do cluster. Que mais? Secret, além de ele já ser seguro de fábrica por padrão, ele te provê segurança também para você trabalhar com esse cara. Então, se você criar um Docker Secret Create, você pode criar uma senha que vai ficar encriptada dentro do seu cluster, e na hora que você rodar um container que for usar essa senha, ele vai fazer o decrypt e vai montar um arquivo dentro de um TMPFS na máquina onde esse container cair. Ou seja, mais segurança. Se alguém roubar a sua máquina, o disco da sua máquina para tentar acessar, pegar sua senha, suas chaves e tudo mais, não vai estar lá, porque ele é montado em memória, tá? É bem mais seguro do que usar environment variables, tá? Esse é o jeito que a gente pega as senhas dentro da aplicação. O que mais? Config, ele pode injetar configurações nessa aplicação. Então, por exemplo, você pode usar uma imagem de nginx padrão e falar para ele, pega o nginx.conf que está nesse diretório. Todos os containers que subirem dentro do seu serviço vão montar aquele arquivo de configuração. E é assim que a gente acessa esse cara dentro do container. Health Check, ele facilita Health Check, então você pode verificar se a sua aplicação está de pé usando o cluster do Swarm. Então, ele verifica, tem todos esses comandos para você definir os thresholds de verificação, os comandos de verificação e a ação que ele vai tomar. Tem os comandos de update, então se você for fazer um deploy da sua aplicação, vou mudar a imagem, dá para escolher o paralelismo de quantos em quantos containers que ele vai trocar, a ordem, se ele vai primeiro matar um container e subir um novo, ou se ele vai subir um novo primeiro e matar o antigo. Ele monitora, vê se tem sucesso, se tem falha, o delay em cada troca, você pode controlar uma porrada de coisa aí que eu vou tentar mostrar. O que mais? Pode fazer o rollback. A única diferença entre o rollback e o update é que o update, quando ele dá failure, você pode definir que ele faça rollback, que ele pause ou que ele continue. No rollback, eu não consigo fazer um rollback do rollback, então eu só consigo fazer um pause ou continue em caso de falha. Porque se você tiver uma falha no rollback, alguma coisa não está boa, né? Que mais? Centraliza log de serviço, então você consegue, de dentro de um nó só, pegar todos os logs de todos os containers que estão rodando para aquele serviço. Não só isso, você consegue plugar serviços de logs externos. Ele só não é time series, então, por exemplo, uma máquina manda um log no momento, uma outra máquina pode mandar num outro momento, e aí você não fica ordenado por data, ele fica ordenado pelo tempo que ele entrou no cluster, as entradas de log. Então você consegue fazer um sort "-k" e consegue ordenar por data, tá? E vamos mostrar como é que a gente sobe um cluster de Swarm rapidinho. Então, eu vou listar aqui todas as máquinas virtuais que eu tenho criada, que tenham o nome host. Estou fazendo um grep por host. Eu tenho são 4 maquininhas que eu subi antes da apresentação, lá na DigitalOcean, para a gente não ficar disputando banda aqui na hora de subir a aplicação. Então, tem essas 4 maquininhas. O que eu vou fazer? Eu vou abrir 4 terminais aqui. Não, vou abrir 2, já está de boa. Nossa, é host 11, host 12. O que esse comando vai me fazer? Ele vai me falar quais as variáveis de ambiente que eu tenho que definir para que esse meu Docker aqui, na hora que eu digitar o comando Docker nessa tela aqui, nesse terminal, ele seja enviado para essa máquina lá na DigitalOcean e não para o Docker que está rodando na minha máquina. Então, eu vou fazer isso aqui também, aqui embaixo, só que na de baixo aqui, eu vou apontar para 12. Eu posso, inclusive, dar um Docker version e verificar que ele está apontando para o servidor que está lá na DigitalOcean. Que mais? Então, como que eu faço para subir um cluster? Escolho uma das máquinas que estão lá no nó, Docker Swarm init, e, boom, ele cria um cluster de uma máquina só, você não precisa fazer mais nada, ele já faz tudo lá dentro. Quando você tem 2 interfaces de rede, ele vai reclamar para você falar, que interface de rede que eu tenho que ouvir? Eu vou colocar aqui no endereço IP, que é público, tá? As 4 maquininhas, elas estão 9 e 8.
As 4 maquininhas elas estão na mesma subnet, então elas vão conseguir se falar. Então, o que ele me fala? Se você rodar esse comandinho aqui nas outras máquinas, você vai juntar elas no cluster. Mas eu perdi o comando. Eu posso vir aqui dar um docker swarm autocomplete. E eu posso falar manager ou worker. Ele vai me dar 2 tokens diferentes para eu adicionar essas máquinas no cluster. Então eu vou rodar esse cara aqui. Antes de rodar, como que eu faço para listar os nodes que tem na meu cluster? Docker node ls. Eu vou deixar esse docker node ls rodando de 2 em 2 segundos. Se eu rodar o comando aqui embaixo para juntar essa máquina no cluster, boom, ela vai aparecer aqui em cima. E eu tenho lá 2 máquinas que são managers. Uma está como leader e a outra está como reachable. Vamos melhorar esse cluster aqui. Join token worker. Docker machine env host 13. Já vou rodar o eval direto. Beleza, agora essa máquina vai estar apontada para o host 13. Vou rodar aqui. Beleza, última maquininha. Puxar aqui um pouco mais para baixo. Beleza. Fácil montar o cluster ou difícil? O que eu vou fazer? Eu vou voltar ela para o host 12, que é uma dos managers, que eu consigo mandar comandos administrativos em cima do cluster. Então eu vou fazer um docker node promote host 13. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa máquina 13, que é um worker, e vai transformar no manager. Isso é uma das features que eu mais adoro no Swarm, porque se você tiver com um cluster de qualquer outro orquestrador, você vai sofrer para transformar os papéis das máquinas. Tá? Beleza, eu tenho um cluster. Para fazer o contrário, em vez de promote, eu uso demote. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou rodar um serviço, vou criar um serviço chamado Criciúma Dev com uma réplica só, e eu vou rodar uma imagem chamada Tutum Hello World. E beleza, eu tenho esse serviço rodando. Deixa eu tirar o zoom aqui e fazer diferente. Docker, service. Em cima eu vou mostrar os serviços que estão rodando. E embaixo eu já vou abrir o browser apontando na máquina 11. Então na hora que eu venho aqui na máquina 11, ele já mostra a aplicação rodando aqui. Mas eu sei onde o container está rodando? Eu não sei. Tem um container só rodando. Eu posso vir aqui, eu posso bater no IP da máquina 12, ele também vai direcionar internamente para o container certo. Ou seja, eu não preciso bater, eu posso bater em qualquer IP de qualquer máquina do cluster para acessar a aplicação, mesmo que a aplicação esteja só com um container rodando. O que eu vou fazer? Vou fazer só um scale desse serviço para ter 5 réplicas. E aqui embaixo estou fazendo para ele trocar a imagem desse serviço que está rodando e colocar essa imagem do Nginx. Então ele vai trocar um por vez, update paralelismo igual a 1. A cada troca ele vai esperar 10 segundos para aquele serviço rodar. Se tiver 30% de falha, ele vai fazer o rollback, a ação de rollback aqui embaixo. Vai esperar 10 segundos e truncou aqui. O que acontece? Ele vai ficar fazendo load balance entre todas as instâncias. E algumas vezes eu vou bater no Tutum, algumas vezes eu vou bater no Nginx. Até o serviço todo convergir. Então você não fica com essa aplicação com downtime. Se você quiser, você pode trocar todos de uma vez. Mas a ideia é que seja simples fazer essa troca. Se eu voltar aqui no terminal, só para mostrar que fechou, que convergiu. Ele vai ficar esperando 10 segundos a cada troca aqui. A gente consegue acompanhar quantas instâncias foram trocadas. Beleza? Então, a ideia era só mostrar mesmo... A ideia era mostrar
um pouco desse poder que o Docker te dá. A ideia é mostrar o que o Docker faz, o poder que o Docker tem. Se vocês quiserem, pode colar comigo aqui. Eu vou ficar o dia inteiro. Eu mostro isso rodando Windows, mostro isso rodando lá na cloud. Se vocês quiserem bater em um dos endereços IP, você pode ver que está lá disponível agora. Eu só vou depois deletar para não acabar com o meu cartão de crédito. Quem quiser saber mais de Docker, de Kubernetes, tem 2 cursos que eu ministro lá em São Paulo. Tem um grupo de Telegram que tem mais de... acho que está com 1.500 pessoas. Todo mundo se ajuda, é um dos grupos de Telegram que dá menos briga aí na internet dos que eu vejo. Tem os canais do Slack oficial da Docker, tem um canal de Slack que é brasileiro. O da Docker você tem que só assinar no community, então você faz parte da community do Docker. O legal do Docker é que você pode falar com os engenheiros da Docker, com os CTOs, com o pessoal que trabalha lá, de fato. E se você estiver em São Paulo, pinga lá no eventos.docker.com, a gente geralmente faz um meetup uma vez por mês. É bem concorrido, mas é por aí. Eu vou subir esses slides no Speaker Deck, então eu vou também mostrar o link para a galera. Mas a ideia era isso, galera. Beleza? Obrigado.